Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 31 de março de 2022 e o título é A Busca. Então vamos lá. Estamos passando por um momento de transição e expansão de consciência, e essa é uma busca individual. Podemos buscar suporte em pessoas nas quais confiamos ou até mesmo em religiões e filosofias. Contudo, estas muitas vezes estão atreladas a muitos dogmas, e nem todos ressoam conosco. O nosso trabalho é garimpar com muita atenção para reconhecer as preciosidades. Nenhum guru, religião, seita ou filosofia nos trará as respostas. As perguntas são individuais e, portanto, as respostas também. A verdade está espalhada, como dito naquele provérbio iraniano. A verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um pedaço e diz que toda a verdade está naquele caco. Nosso trabalho é ir juntando os caquinhos até completar o nosso espelho. Alguns se perdem nessa ilusão de poder. Pensam estar despertos, mas mantêm ainda os olhos semicerrados. Vivemos uma batalha em que o pequeno exército que segue no front leva consigo uma pesada mochila de vivências e ferramentas, que servirão de suporte para vencer as sombras e campos minados. Desconhecem o terreno, os planos e estratégias por trás da batalha que se trava, mas seguem confiantes, deixando-se guiar pela luz de seus corações. Desafiam o medo, a revolta e as dúvidas, que insistem em explodir pelo caminho. Agarram-se à certeza de que o resultado depende em boa parte de seu empenho, confiança e coragem. Empenho em buscar o sentido que os levará ao próximo patamar. Confiança de que mente e coração em sintonia são bússola e farol. E coragem, muita coragem, para enfrentar todos os confrontos necessários a fim de assumir o seu lugar, rasgando todas as sombras para se vestirem da mais pura luz. Então vamos lá. Esse texto fala, né, na verdade, da nossa busca aí, nessa jornada de despertar, né, que nós estamos aí no caminho e buscando, né, essa evolução e, na verdade, buscando a compreensão do que realmente do que a gente é, né, e do que é essa experiência que a gente está vivenciando, né, nesse momento. Então, a gente é importante que a gente continue buscando, né, o conhecimento, que a gente continue ouvindo opiniões e ensinamentos. Né? Tem muita gente aí passando coisas importantes para a gente, né? Conhecimento, o conhecimento de cada um. Porque assim, como eu falo, cada um tem uma parte, né, do que a gente está buscando, né? A gente está buscando o autoconhecimento, mas o que a gente vai ouvindo aqui e ali, aprendendo com um e com o outro, e cada um tem uma parte diferente desse saber, então, na verdade, há aí uma troca, né? A gente ensina e a gente aprende. Todo mundo é aluno e professor, né? Nesse momento agora, nessa experiência que a gente está vivendo aqui. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem ainda muita coisa para aprender. Então, a gente ouvir, a gente acompanhar, né, seguir os canais, por exemplo, que ressoam com a gente. Tem gente que aí passa ainda muita informação que a gente precisa é, aprender. Mas o que eu falo aqui, que como o caminho é individual, a gente tem que prestar atenção no que ressoa com a gente, né? Porque no começo, acho que a gente estava assim, a gente acabou entrando num sistema de poluição mental, né? De querer ver tudo, querer saber tudo, querer acompanhar todo mundo. E nem todo mundo está na mesma sintonia. Então, hoje a gente, né, acho que deu para dar uma acalmada aí,
e começar a se ouvir mais, a se perceber mais, né? Como dizem que a gente está na era do sentir, então sentir o que ressoa. Às vezes você está ouvindo um conteúdo ali que não está ressoando, aquilo não está te trazendo conforto, está sendo desconfortável, então aquilo não é para você. Não quer dizer que aquilo seja errado, mas não é algo que vá agregar para você. Pode fazer sentido para outras pessoas, né? Às vezes é algo que ainda você não está pronto para acessar, ou às vezes é algo que para você não faz mais sentido e vai fazer sentido para quem está começando ali, precisa daquela base, daquele ensinamento, que para você já não vai mais agregar, não vai mais somar em nada, né? Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer de prestar atenção no que ressoa com a gente, no que vai fazer sentido, no que vai trazer boas reflexões, que vai trazer, ajudar no nosso caminho evolutivo. Então, esse acho que a segunda etapa do nosso trabalho, né? No começo a gente queria saber tudo, queria ouvir tudo, e agora a gente começou a aprender a filtrar e a sintonizar, né? A começar a perceber o que está na nossa sintonia, o que ressoa com a gente. Então, tem pessoas, eu, por exemplo, eu não sigo, assim, não frequento nenhum tipo de religião mais, de frequentar, de escolher, essa daqui que eu sigo, é aquela ali que eu sigo. Hoje eu entendo que todas elas têm algo para ensinar, e aí eu escolho o que ressoa comigo, o que eu aproveito daqui e dali, que eu até me considero assim universalista. Acho que o Wagner Borges que fala isso, né? De ser que ele é universalista, porque realmente ele é uma pessoa que é uma pessoa que eu gosto de ouvir, às vezes, né? Às vezes alguns conteúdos dele eu gosto tenho livros dele, inclusive, porque é realmente uma pessoa que ele demonstra muito conhecimento, porque ele bebeu em muitas fontes, porque ele não teve preconceito, não ficou preso a nenhum dogma, a nenhuma religião, a nenhuma filosofia. Ele quis conhecer tudo, ele quis se aprofundar em tudo, então ele tem uma boa bagagem. Então, às vezes eu gosto de ouvir porque é interessante que ele traz é, alguns conhecimentos, alguns pontos de vista que eu desconheço, né, que eu não conheço. Então, é um aprendizado. Né? Então, tem muita coisa que é bem interessante, e ele sempre se aprofunda na história de tudo, então ele faz aquela busca profunda e traz, né, muitas informações, então eu acho interessante, né? Eu gosto também, principalmente, de ler bastante, eu gosto muito de livros que falem da história. Meu estilo de leitura preferido é ficção histórica, porque é aquela assim, tem aquele enredo, né, envolvente, mas tem a história verdadeira ali, né, a história do mundo, personagens reais ali é, envolvidos naquela trama, naquele enredo, tal, né, e aí a gente também vai absorvendo o conhecimento, né, da história do mundo, do nosso passado, de onde a gente veio, o que a gente viveu, o que já passou, o que já aconteceu aqui, né, no nosso planeta. E isso é importante. A gente conhecer o passado para a gente observar e até para não repetir erros que já foram cometidos, né? Que a gente vê isso acontecer hoje em dia e muito, porque as pessoas, infelizmente, não aprenderam com o que já aconteceu, porque muitas desconhecem o que já aconteceu, desconhecem a história, né? Não sabe. E aí, quem não tem conhecimento acaba se deixando envolver aí, né, por mentiras, por narrativas, e tem muita gente hoje tentando reescrever a história, né, modificar a história e deixar a história ali meio moldada para servir, né, aos seus propósitos, às suas más intenções, e aí manipula a verdade. Então, é por isso que quando a gente conhece, ninguém nos manipula, nos escraviza, né? Então,
É justamente aquela frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade ela é sempre libertadora. Que quando você conhece a verdade, quando você sabe, aí você tem a escolha, né? Tem gente que conhece, sabe o que é certo, o que é errado, escolhe o errado. É escolha, mas pelo menos você sabe. É uma escolha consciente. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente pode fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente. E eu acredito que a maioria aqui, principalmente as pessoas que estão nessa jornada do despertar, buscando aí a evolução, acreditando que a gente realmente está passando por uma transição, né, e por um momento de ascensão, tanto do planeta como nosso, né, como seres humanos, para uma era aí mais evoluída. Então, quem está fazendo esse trabalho está buscando justamente conhecer a verdade para fazer as boas escolhas, para escolher o caminho da luz, né? Então, é isso que a gente tem aí tentando, a gente está tentando aí rasgar esses inúmeros véus, né? Que cobriam os nossos olhos e que hoje a gente está começando aí a conseguir enxergar alguma parte, né, do que realmente é o sistema, no que envolve aí, né, a história do nosso planeta até descobrindo a nossa própria essência, o nosso próprio valor, né? Então, eu acho assim que justamente agora é um momento que a gente consegue se ouvir um pouco mais. Então, quando eu falo dessa questão do guru, porque quem está ainda, né, começando, engatinhando, às vezes precisa, se sente aquela necessidade de só absorver, só absorver, só absorver. A gente vê assim muitas pessoas que às vezes elas escolhem aí, né, alguém para seguir, mas segue assim cegamente, não questiona, é, concorda com tudo, tudo que a pessoa fala, a pessoa, aquele grupo ali concorda, 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 e ninguém faz um questionamento, porque assim, como eu falo, a gente não ninguém é dono da verdade, então assim, todo mundo às vezes comete equívocos. Então é natural que algumas coisas que a gente fale não sejam assim 100%, né? Até porque às vezes aquilo é uma questão muito pessoal e outras pessoas podem discordar pacificamente e não tem problema em se discordar, e não tem problema em questionar. É até bom, porque quando a gente questiona, às vezes você traz um ponto de vista diferente e aquilo traz uma visão até melhor, né? Bom para todos, todos crescem. Então, eu acho que é o momento essa busca, tem que ser a busca do que faz sentido para a gente, do que está dentro do nosso propósito e começar a confiar mais a gente e justamente ter a coragem de questionar e não ficar se diminuir achando que porque é uma pessoa que tem mais visibilidade, que tem mais conhecimento, ela é superior. E não é. Todos nós estamos na jornada e todos nós temos algo para acrescentar também um para o outro. E é importante que a gente tenha essa consciência do nosso valor e e do nosso progresso já até aqui. E valorizar isso e continuar, né, nessa busca, porque a gente ainda tem um caminho aí pela frente. Aliás, é um caminho, né, infinito, porque a gente vai galgando degraus, né, e eu acho que a evolução nunca, nunca, nunca acaba mesmo, né? Então é um caminho constante e a gente tem que seguir aí firme e acreditando principalmente em nós, né? E aproveitando todas as oportunidades de aprender e de conhecer, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.